Mas eu queria saber de vocês, Aidan, o que você achou do sábado, da atuação da seleção brasileira do Ramon, aquele time montado especificamente para esse confronto aí contra Marrocos. Bom, Ronald, antes deixa eu só mandar uma saudação aqui para Eduardo Afonso. Recebo notícias aqui do Eduardo, tá bem, já pronto para voltar à lida. Boa. Grande Eduardo Afonso, foi nosso companheiro por tantos e tantos anos na Bandeirantes. Feliz com a permanência da Lusa na Série A do Paulista. Sofreu uma barbaridade. Sofreu a beça. Mas o Ronald, o que chama atenção, porque não é esse jogo em si, né? O trabalho do Ramon não é para ser avaliado ali, porque ele está interinamente. Eu até citei aqui no dia o Ernesto Paulo, né, que ficou um jogo contra o País de Gales, perdeu inclusive, foi uma péssima atuação da seleção, logo depois do Falcão, entre Falcão e Parreira. Antes disso, nos anos 80, o Edu Coimbra, irmão do Zico, que aliás foi um craque também, mas ele dirigiu a seleção em 3 jogos e tal. Todo mundo sabia que o Edu não ficaria, não seria ele o técnico na Copa do Mundo, como sabia que não seria o Ernesto, como sabemos que não será o Ramon. Talvez até ele ali, olhando no espelho, né? Ele fala, pô, quem sabe? Vai que, né? Vai que, claro, o cara sonha, né? Tem um exemplo bem diferente, é verdade, mas é um exemplo aí do Scaloni, né? Que era assistente do Sampaoli, de repente teve uma chance ali, foi ficando, o Messi gostou dele, isso pesou muito, né? O Messi falou, não, esse cara é bom, ele tá escalando bem o time, o ambiente tá bom, né? Isso conta muito, ambiente. E ficou e foi campeão do mundo. Então o cara sonha, mas a gente sabe que não será o Ramon. Então não era nem o trabalho do Ramon, esquema tático, esse tipo de coisa. A olhar alguns jogadores, aquele problema crônico nas laterais, né? Que foi notório também na Copa do Mundo. Mas o que chama a atenção não é a derrota para Marrocos de um time brasileiro inédito, gente nervosa, primeira vez que veste a camisa da seleção, o Rony, o Andrei. O Ibanez já tinha sido convocado pelo Tite, mas pô, começar como titular ali, o pessoal sente um pouco. Mas é que há anos a seleção tem feito jogos medíocres, né? Medíocres. Inclusive nas Copas do Mundo, 2010 e principalmente 14 para cá, 14, 18, 22, é um jogo medíocre atrás do outro. 14 teve um jogo mais ou menos com a Croácia e depois nunca mais jogou bem. Não jogou bem contra a Colômbia, não jogou bem contra o Chile, ganhou nos pênaltis do Chile, quase perde o jogo no final. Aquela bola no travessão lá. Opa. E depois toma aquela paulada da Alemanha, né? E 18 foi mal, 22 foi mal. É isso que é esquisito, né? Nós atravessamos uma década e iniciamos outra com a seleção jogando um futebol medíocre. Então isso é que é ruim. Não é o jogo em si, porque ali não havia muito o que avaliar, senão individualmente um outro jogador para ver se pode. E outra coisa, quem foi mal merece outra chance, né? No primeiro jogo, não tem problema. Mas ninguém jogou bola, né? O Marrocos foi melhor, o jogo quase inteiro, né? Se a gente for avaliar, Zaidan, ao longo desse tempo todo que você falou, quais foram os grandes adversários que o Brasil enfrentou, foram poucos, hein? Grandes adversários mesmo, né? Os confrontos contra a Argentina, que sempre é o adversário talvez o mais importante, confronto contra a Alemanha. Né? A Holanda você não pode descartar, né? A Alemanha, claro. a Holanda sempre um time difícil de jogar, finalista de Copa. E perdeu em 10 para a Holanda e perdeu em 14 para a Holanda. Exato. Perdeu já naquela disputa de terceiro e quarto lugar. Então, aquilo que era algo no imaginário do torcedor, né, o Brasil impondo medo aos adversários, o Brasil perdeu para times da segunda prateleira, né, se a gente for pensar na história das Copas do Mundo, tal, times de segunda prateleira. E isso se consolidando é muito preocupante pelo que vem por aí, né? Palpite: Irlanda e França. 0-0, Ronald. Pô, a França meteu um canudo na própria. Foi na Holanda, né? Terminou 3-0? 4? 4-0. 3-0. Vareio, E mais 2-0 para a França nesse caso, viu? É mais difícil jogar contra a Irlanda, que joga fechadinha. E agora é a Irlanda tradicional, né? Tradicional. Fecha ali atrás. E agora tem um jogo mais importante para você palpitar aqui, Ronald. Vai. Botafogo e Portuguesa.
Pô, Portuguesa da Ilha do Governador. Da né? Ilha do Pra ver quem Governador. vai pra final da Taça Rio. Taça Rio, eles Meu separaram as coisas lá no Rio de Janeiro. Porque antes era a Taça Guanabara, Taça Rio e aí a decisão do Campeonato Carioca. Eram os turnos, né? Era Eram os turnos, cada turno com um nome. Mas Botafogo 2-0. Vamos honrar isso aí, né, Zaidan? Já foram 2 jogos com a Portuguesa este ano, nenhuma vitória. Nenhuma vitória, é verdade. Vamos nessa.